Esse é um dos principais erros que eu vejo muita gente cometer quando quer reter e memorizar o conteúdo de um livro. Hoje eu quero conversar com você que é algo que é muito comum as pessoas me relatarem. Felipe, eu li um livro, mas eu esqueci tudo. Felipe, eu assisti uma aula, mas eu esqueci tudo. E quando eu começo a entender um pouco mais o que essa pessoa fez, ela simplesmente somente leu. Ou seja, somente abrir a página do livro e fazer a leitura não é suficiente para o nosso cérebro memorizar aquele conteúdo. Pelo contrário, a fase da leitura não é uma fase que nós precisamos memorizar. O cérebro não está preparado para isso. Claro que nós vamos memorizar pelo menos algumas informações daquele conteúdo, mas de forma aleatória. Você não vai ter um controle absoluto que aquilo é importante e aquilo não é importante. Então o que fazer? Entender que a leitura é um processo. Ela começa antes de você abrir a primeira página do livro e ela termina depois de você fechar a última página do livro. Vamos entender em mais detalhes como que isso funciona. Primeiro você tem que preparar o seu cérebro leitor. Então preparar o cérebro leitor é você ter concentração e foco nessa aquisição de informação. Então você vai fazer a leitura, prepare o seu ambiente físico mesmo, a cadeira que você tá, o seu escritório, a sua mesa, a luz do ambiente, a temperatura, tudo isso influencia o seu foco e concentração. Se você estiver num ambiente totalmente desfavorável para você fazer a leitura, você vai estar com calor, você vai estar com dor nas costas, vai ter gente chamando você vai estar com barulho, tudo isso atrapalha, vai dificultando, é uma disputa pela sua atenção a todo momento. Então preparar o cérebro leitor é isso, o ambiente físico, o seu ambiente interno, que é a sua mente. Não sei se você sabe, mas o cérebro possui mais de 60 mil pensamentos todos os dias. Isso significa que ele está numa disputa constante ali da atenção e foco interna, sem contar o ambiente externo. Então preparar o cérebro leitor é isso. Isso acontece antes de você abrir o livro ou qualquer outro tipo de material para você fazer a leitura. Beleza, Felipe? Fiz esse preparo mental, esse preparo de ambiente. E agora, o que eu faço? Você vai ler o livro aplicando técnicas para você ter mais concentração. Existem músicas corretas, não é qualquer música, obviamente, mas existem músicas corretas que podem auxiliar você a ter concentração, enquanto outras vão atrapalhar. Então por isso que é importante você saber o que está fazendo nesse processo. Então durante a leitura você vai receber aquela informação da melhor forma possível, você não vai ficar preocupado com a memorização. Depois você vai para a segunda etapa. Essa segunda etapa você vai criar um ativo de memorização. Você vai mostrar ao seu cérebro o que para você é importante naquele conteúdo. Nem sempre todo livro, todo material é importante. Você tem que encontrar gatilhos que vão auxiliar você a estimular o seu cérebro para reter e memorizar. Quando nós falamos de forma neurológica do cérebro, ele possui processos neurais diferentes para cada uma dessas etapas. Quando você está fazendo a leitura, você está instalando a sua memória de curto prazo. Se a memória de curto prazo não for trabalhada, ela vai ser dissipada e você não vai reter na memória de longo prazo. Como eu falei, você pode, claro, alguma coisa ou outra, por uma associação que você fez com algo que você já conhecia, por algum impacto que aquela informação teve para você, você acaba registrando aquilo na memória de longo prazo, mas é algo totalmente aleatório, você não tem controle e vai sair de uma fração de todo aquele conteúdo que com certeza tem muito mais coisa importante para você. E o que é essa segunda fase de você criar o seu ativo de memorização? Você processar aquela informação, aquele conteúdo. Lembre-se, informação e conteúdo é externo, conhecimento e aprendizado é interno, é o que você colocou na sua memória de longo prazo. Aqui você pode fazer um resumo, você pode fazer anotações no livro, existem diversas maneiras que você pode criar esse ativo. Umas são mais eficientes, outras menos eficientes. Por isso que eu aconselho utilizar os mapas mentais. O mapa mental ele vai utilizar muitos recursos semelhantes ao que o cérebro já utiliza na hora que você está criando o seu ativo de memorização. Ou seja, você vai criar associações, você vai criar palavras-chave, você vai utilizar cores. Sem falar que o mapa mental, na terceira fase, que é a fase da revisão, para você repetir ao seu cérebro o que você quer instalar na memória de longo prazo, o mapa mental facilita muito. Essa revisão ela tem que ser constante, só que ela tem que ter velocidade. Você vai fazer de forma rápida, mas várias vezes. Por isso que eu sempre comento de você revisar o conteúdo de um livro em 3 minutos
E muita gente que não entende o processo completo acha uma coisa muito fora do comum. Mas na verdade você está revisando o seu ativo de memorização. Se for um ativo feito da maneira correta, com os recursos corretos, que leve em consideração a maneira que o cérebro funciona, ou seja, o mapa mental, vai facilitar muito você nesse processo. Felipe, eu posso só grifar no livro? Pode, mas imagina você ter que revisar todas as folhas do livro para ver o que você grifou. Olha o tempo que você vai levar para essa revisão. Essa revisão não tem que ser feita diariamente, existe um cronograma para seguir, para estimular, depende também do objetivo seu, por isso que o planejamento é muito importante, o preparo do cérebro leitor é muito importante. Mas nesse vídeo, para não ficar muito longo, o que eu quero deixar de forma bem prática para você é entender que a leitura é um processo. Não é somente abrir o material, o livro e fazer a leitura. Nós não vamos memorizar da forma mais eficiente aquele conteúdo. Você precisa seguir esses 3 níveis de aprendizado. Adquira informação, momento da leitura, foco e concentração. Segundo, você vai processar essa informação, criando seu ativo de memorização. Terceiro, você vai mostrar ao seu cérebro como esse ativo, seguindo um cronograma da maneira correta, no período correto, como que você pode estimular a inserir essa informação na sua memória de longo prazo. Se você quer dominar esse processo completo, eu vou deixar abaixo aqui do vídeo o link para você conhecer mais detalhes do meu treinamento Leitura Eficaz. O Leitura Eficaz é um treinamento que já conta com mais de 7.000 alunos. Ele foi todo criado, fundamentado em técnicas de neurociência e de aprendizagem. Ou seja, lá você vai entender esse processo completo e ter as ferramentas para você aplicar em cada uma dessas etapas, para gerar concentração, foco. Você vai me ver criando um ativo de memorização, um mapa mental, durante uma leitura que eu estou fazendo no vídeo lá dentro do treinamento, como que você revisa esse ativo de memorização. Então, ou seja, você vai ter esse processo completo para você aplicar a partir de hoje e você ter uma melhor qualidade nesse processo completo de suas leituras. Então é isso, um grande abraço e sucesso!